Olá, tudo bem com você? Está no ar mais um episódio do podcast Café com a SIG, uma iniciativa da Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava que tem o apoio da Cressol e traz para você todas as sextas grandes nomes do ramo empresarial de Guarapuava para trocar experiências, dividir opiniões e falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do comércio, da indústria e dos serviços aqui em Guarapuava. E a convidada de hoje é alguém bem especial. Ela é a segunda mulher a ser eleita presidente da ASIG. Lá em 2020, pegou um período bem crítico ali da pandemia e mesmo assim fortaleceu o associativismo aqui em Guarapuava e também é proprietária da retífica de motores Scartesini. Eu estou falando da Elaine Scartesini. Elaine, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Muito obrigada por Bom aceitar dia. o convite e estar aqui dividindo a sua experiência conosco também. Obrigada eu. Elaine, para começar o nosso programa, eu gostaria que você contasse um pouquinho, assim, da tua carreira profissional, porque você é formada em economia, mas acabou assumindo a empresa da família, que é uma retífica de motores, e que principalmente é um ramo que majoritariamente é ocupado por homens. E você está aí à frente da empresa há mais de 20 anos, né? Então conta um pouquinho para a gente como foi essa transição da sua carreira até chegar na empresa que é da associação familiar da sua família, né? Bom, eu me formei em economia em Curitiba, que eu morava lá. Eu fui morar em Curitiba com 12 anos para estudar. E quando eu me formei em economia, logo em seguida eu casei com o Milton, que é formado em administração também. E nessa época meu pai montou uma filial aqui em Guarapuava. E ele só tinha gerente, ele não tinha ninguém da família. E é costume da família Scartesini ter alguém da família. Aí ele nos convidou. Nós estávamos recém-casados, nós tínhamos 1 ano de casado em Curitiba. Aí ele nos convidou. E nós decidimos vir para Guarapuava para assumir a empresa. Isso fazem 43 anos. Nossa, é uma vida inteira, né? 43 anos. 43 anos. Então, difícil a gente mudar, né, de uma capital para o interior. Mas qual era o nosso pensamento? E que nós acreditamos que acertamos. Que já que nós estávamos casados, nós queríamos ter filhos. E a gente acreditava que nós íamos para uma cidade menor, era muito mais fácil criar os filhos. E como de fato foi. Em Guarapuava, nós acreditamos que foi, claro, fácil entre aspas, né? Que nós temos 3 filhos homens. Então, fácil nunca é. Mas é mais fácil do que estarmos em Curitiba. E também pela estabilidade econômica. De nós estarmos aqui trabalhando para a família, nós teríamos uma estabilidade maior econômica. E eu trabalhava em Curitiba, numa empresa, e eu fazia parte da central de crédito. Era uma empresa que tinha 16 filiais, e ela tinha uma central de crédito. Naquela época, não tinha como aprovar crédito a não ser por telefone. Então, a gente aprovava alguns créditos duvidosos por telefone. Então, eu trabalhei assim. E o Milton, ele era professor de tênis. Estava fazendo faculdade e era professor de tênis. E eu conheci ele assim, se formando em administração e eu me formando em economia. Daí nós nos formamos e viemos para cá. Ou seja, foi um desafio para vocês, recém-casados, largar a carreira, tudo que faziam para vir para Guarapuava. Sim. E ainda tocar um negócio do qual talvez você não tivesse na época tanta afinidade, ou você já tinha afinidade com o assunto da retífica? Sim, eu já tinha afinidade porque como nós sempre tivemos, não retífica, nós tínhamos oficina mecânica lá nos idos de 1960, nós tínhamos em Xanxerê, onde nós viemos de lá, eu sou Catarina de Xanxerê, nós tínhamos uma concessionária Chevrolet e depois o pai vendeu e comprou essa retífica lá em Pato Branco. E como nós estudávamos em Curitiba, nas férias nós íamos a Pato Branco e ajudávamos. No final do ano, naquela época, tinha que contar estoque. Então, a mãe, tipo assim, obrigava nós a ajudarmos ela a contar o estoque, que ela também trabalhava na empresa, ela fazia a parte financeira da empresa. Então, a gente sempre teve uma afinidade com a parte de mecânica, de retífica, de oficina e nesta área. O Milton não. O Milton totalmente, o Milton é carioca, quer dizer, então ele veio de um outro... Mas aprendeu. A vida ensina, né?
veio de uma outra cultura e acabou se inserindo aqui. Com certeza, aprendeu. E você teve alguma dificuldade? Porque, assim, esse é um ambiente, como a gente falou no início, praticamente, majoritariamente dominado por homens. Guarapuava é uma cidade conservadora, a gente sabe disso. E imagina 40 anos atrás, você, mulher, assumindo essa posição. Você teve dificuldade ou você sentiu que o mercado era mais aberto naquela época? Como é que foi, assim, para você assumir essa posição? Não foi fácil, porque, como você disse mesmo, que os homens dominavam o mercado. Mas eu acho que quando você se dá o respeito e se você tem o conhecimento do que você está falando, os homens te respeitam. Então, eu comecei na parte administrativa com o Milton, na parte financeira, que era tudo manual, não existia computador, não existia nada. E depois eu fui para a área comercial, e da área comercial eu fui para a produtiva. Na área comercial sempre existia assim, sabe, aquele, nossa, mas uma mulher acertando no motor, o que você entende disso, né? Tipo assim, não falavam, mas a gente acredita que deve ter pensado. Então, quando eu falava que eu entendia daquilo que estava falando, daí eles respeitavam, né? Então, não foi fácil. Teve casos que eu dizia, mas não tem nenhum homem para atender aqui. Sabe? Daí eu pedi, mas por que o senhor quer um homem? Qual que é o problema que o senhor tem? Você tem que entender também a posição deles, né? A gente se entendia e resolvia qualquer probleminha que existia. Nunca houve, assim, grandes problemas. Porque o negócio é você se impor naquilo que se sabe. Então, foi difícil, mas não foi impossível. Passou por essa barreira, Passei por essa barreira. Você é uma mulher que, como eu disse no início, já quebrou muitos paradigmas, né? Foi a segunda mulher presidente da SIG. Na época, a entidade já tinha mais de 60 anos. E tinha a família para conciliar na época da empresa. Entrou no ambiente masculino. Como que você conciliou tudo isso, assim, Elaine? A maternidade, o casamento e a questão empresarial? Bom, quando eu fui convidada para assumir a presidência da SIG, eu reuni meus filhos, marido, e falei da história, né? Se bem que os filhos são casados, mas enfim, naquela época eu tinha um filho que morava comigo. Eu pedi para eles, o que vocês acham de eu assumir a presidência? Daí eles falaram, não, mãe, que você tem capacidade, e tem e tal. Então vocês sabem que eu vou ficar fora mais tempo, vocês sabem que vai acontecer isso, aquilo, vocês têm consciência disso? Temos, pode deixar que a gente dá um jeito, porque o meu marido trabalha comigo e o filho que morava na minha casa, agora casou, também trabalha até hoje na empresa. Ele é engenheiro mecânico e trabalha na área de produção. Então, eles assumiram grande parte do que eu fazia. Mas tudo que eu fiz na minha vida, em outras partes, que depois eu vou comentar, da parte do associativismo, sempre eu conversei com eles e deixei claro o que ia acontecer. Porque eu acho que tudo que é tratado não é caro. Então, eu tratei com eles, conversei e foi assim, foi tranquilo. E quando você começou na empresa da família, você comentou que teve aquela transição, né, o início do casamento, os filhos nasceram aqui em Guarapuava. Os 3 nasceram aqui. Foi um desafio também lá com as crianças pequenas, né, naquela época em que a gente não tinha tanta estrutura, tanto conhecimento, rede de apoio. Como é que você se viu naquela situação de recém-casada, mães com filhos pequenos e uma empresa dessa, nesse nível que é a Retífica para tocar? Foi um grande desafio, porque eu tipo assim, eu saí da empresa para ir ter os filhos na maternidade, fiquei 15 dias em casa e voltei para a empresa. Porque patrão não tem 3, 4 meses de abono. Eu até poderia ficar, mas eu não justificava. Eu estava bem, então levava o Moisésinho do lado, porque criança pequena só chora e mama, né? Então se dava de mamar, chorava, parava, voltava a trabalhar e ficava ali, não... Ficava mais na área, uma sala separada com ele. Foi desafio, mas eu acho que depois com o segundo, com o terceiro, aí você já tem mais estrutura. E naquela época, você conseguia mais empregada doméstica. Então, eu consegui ter uma babá, que eu não sei nem se existe hoje ainda, mas naquela época eu tinha uma babá que me ajudava a cuidar dos filhos. E eu tenho, entre o primeiro e o segundo filho, tenho 1 ano e 3 meses. Então, eram dois nenê bem próximos. Então, eu tinha uma babá que me ajudava. Tinha uma empregada na casa e uma babá.
para cuidar das crianças, porque não tinha como fazer. E naquela época se tinha condições, existiam esse tipo de trabalho, que dormia na casa, era outra situação, era diferente do que hoje. Era mais fácil em alguns sentidos, né? Era Hoje mais já é mais fácil. difícil essa flexibilidade também, né? É, Claro que fácil não foi, porque como você falou, era um bebê pequeno, você ainda na dieta, bem dizer, 15 dias, deixar o filho, né? Mas teve alguma coisa que você se arrependeu? Se você olhasse para trás, assim, me arrependi de trabalhar tanto ou não, valeu a pena? Se você tivesse que se avaliar lá no passado, como que você se veria? não me arrependo, não me arrependo. Trabalhei bastante, trabalho ainda, mas muito menos, mas não me arrependo do que eu fiz. Me arrependo de muita coisa que eu não pude fazer, mas eu acredito que a maioria das coisas que eu quis fazer, que eu precisei fazer, eu não me arrependo. Valeu a pena e te trouxe Valeu onde a você pena, tá hoje. valeu a pena. Os meus filhos estão aí, estão bem criados, educados, todos têm profissão e não me arrependo. Claro que a gente diz, mas você ficaria mais tempo com os filhos, não sei o quê. Viu? Não sei se a gente pode se anular tanto pelos filhos, que depois eles crescem, que nem hoje. Hoje está eu, meu marido e o cachorro. A gente começa com os filhos, acaba com os bichos, né? Tem um ditado que diz assim. Então eu já estou na fase dos bichos. Verdade. Então eu acho que a mulher não pode se anular tanto assim pelos filhos. Você não pode abandoná-los, mas não pode se anular tanto. Você tem que se dedicar a tudo, a não ser em caso de uma doença, um negócio mais grave. Mas, graças a Deus, eu não tive esse problema. Meus filhos são saudáveis, mamaram bastante, então tem uma boa saúde. Mas eu não vejo, assim, arrependimento. Interessante essa tua fala sobre se anular, porque muitas mães se cobram, né? Principalmente as mães mais modernas, assim, no mercado de trabalho. A gente sabe que muitas vezes o mercado de trabalho não aceita também as mulheres naquela condição de ter um filho pequeno. E aí eu queria pedir que você desse um conselho também para as mães que estão assistindo e que muitas vezes deixam o mercado de trabalho. Ali na SIG mesmo a gente teve alguns casos que não conseguiu conciliar ou ficava se cobrando, né? Eu preciso dar atenção para o meu filho, preciso estar presente na minha família. Qual é o conselho que você tem para dar? Você que foi essa mulher que conseguiu equilibrar tudo. Eu acredito que assim, não adianta você ficar o dia inteiro com a criança, brigando com ela, ou questionando, pensando que você tem que estar trabalhando. Então, o tempo que você tem para se dedicar, vamos supor, depois do horário de trabalho, de dedicação com qualidade. Atenda as crianças com qualidade. Então, eu sempre fiz isso. Quando eu chegava em casa, atendia, via o que precisava, o que não precisava. Então, eu acredito que a mulher, hoje em dia, se ela deixa de trabalhar um ano, vamos supor, ela está fora do mercado. Até ela voltar, ela vai ter que estudar, vai ter que isso, vai ter que aquilo. Não, sai fora do mercado. Não consegue retornar. Porque hoje o mundo está muito rápido. Se você para um ano de trabalhar, meu Deus do céu. Ficar só atendendo uma criança, eu não sei até onde é válido, até onde a pessoa precisa parar. Mas o meu conselho é não parar. Porque, claro, hoje tem, não sei se é 4, 5 meses. 4 meses. 4 meses. Fique os 4 meses em casa e depois vai trabalhar. Não pode ficar. Eu acho que se você se anula e depois não consegue retomar o trabalho, daí vai culpar a criança. Ela vai levar uma culpa que não tem culpa, que ela não consegue voltar para o trabalho. É verdade. Tem que ser resiliente, né? Tem que ser resiliente, com certeza. E falando em filhos e família, você comentou que um dos filhos trabalha com você teve 3 filhos homens. Como é que você viu a sucessão familiar? Aconteceu a sucessão familiar ou os filhos seguiram carreiras e caminhos diferentes? Bom, o meu filho mais velho trabalhou um tempo comigo, o Marco Aurélio trabalhou um tempo comigo na empresa e depois ele foi seguir a carreira bancária, financeira. E hoje ele trabalha em Francisco Beltrão. O do meio, que é o Felipe, que sempre gostou do negócio. O Marco Aurélio também trabalhou na empresa, em toda a parte produtiva, e resolveu sair. O Felipe sempre gostou da mecânica e da parte de retífica, que não é tanto mecânica, e está lá conosco e está evoluindo. O mais novo, que é o Luciano, mora em Curitiba, ele é fotógrafo do Boticário, da fábrica do Boticário lá em Curitiba. E também os 3 estão super bem. E a sucessão se deu espontaneamente, porque nós falamos com eles, quem quer ficar?
como é que nós vamos fazer? Daí o Felipe, porque senão, se vocês não querem, a gente pega o negócio e vende. Daí o Felipe disse, não, eu quero. Então vamos continuar. Porque não adianta você deixar um patrimônio para depois ninguém assumir. Então, como ele já estava empenhado e trabalhando e fazendo faculdade, então ficou. E os outros 2 aceitam numa boa, aquele que faz a nossa sucessão na empresa. E que bom que vocês deixaram abertos, né? Quem quer assumir, senão a gente vende. Não teve aquele apego, né? Porque muitas vezes, quando é um negócio de família, acontece aquela pressão, né? E pertenceu ao teu avô, vamos dar continuidade, acaba pressionando o filho. E vocês não tiveram isso, né? Você deixou aberto para escolher. Não, eu acho assim, a gente não pode ter apego às coisas, porque a empresa é uma pessoa jurídica, ela não tem sentimento. Então não pode ter apego às coisas. Claro que é uma empresa de família, tudo isso é um lado. Mas eu tenho apego mais às pessoas, não às coisas. Então, se tivesse que fechar a empresa, eu não veria problema de fechar ela. Mas eu não vejo razão hoje o porquê fechá-la. Então, ela é o nosso ganha-pão, é onde nós trabalhamos. E está indo muito bem, graças a Deus. Nós estamos num crescimento aí que é para poucas empresas que estão fazendo o nosso crescimento. Com certeza, 40 anos de mercado é muita coisa, né? É, bastante tempo. Elaine, a gente vai para uma pausa rápida. Ainda nesse episódio você vai ouvir outras histórias da Elaine. A gente ainda vai falar de associativismo, de pandemia. Mas antes de ir para o nosso intervalo, eu quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar. Se inscreva aqui no nosso canal, a SIG TV. Você pode ouvir esse e outros episódios, tanto aqui no YouTube como no Spotify. É só procurar por Café com a SIG. E os principais trechos dessa conversa estarão disponíveis no Instagram, @ASIGGuarapuava. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já. Empresários de Guarapuava, ao se associar, você não apenas fortalece o seu negócio, mas também contribui para um ambiente de cooperação e crescimento econômico sustentável. Juntos podemos transformar os desafios em oportunidades. A SIG oferece as ferramentas, o suporte e a rede de contatos que você precisa para inovar e crescer. Venha fazer parte dessa transformação e impulsione o seu negócio com a força do associativismo. Estamos de volta com o Café com a SIG, hoje recebendo a Elaine Scartesini. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho da empresa familiar, da transição de carreira, um pouco sobre os filhos. E agora, Elaine, eu gostaria que a gente falasse de associativismo. Isso porque você é a segunda mulher a assumir a presidência, né? Foi a segunda mulher a assumir a presidência da Associação Comercial, que também era um ambiente majoritariamente ocupado por homens na presidência. E ainda, além de ser a segunda mulher, você assumiu num período de pandemia, lá em 2020. Então, eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho dos desafios, que não deve ter sido fácil, né? Em meio ao mundo não sabia o que fazer, como proceder naquela situação. A associação é bem ativa em eventos e tudo mais, e foi você a cabeça ali, chefe, pensante, para continuar com a associação em meio a tudo aquilo que acontecia. Como que foi esse período para você ali da presidência e da pandemia ao mesmo tempo? Olha, não, foi um grande desafio. Um grande desafio porque a gente não tinha conhecimento, a gente, entre aspas, não sabia nem o que estava fazendo. Nem nós, nem ninguém no mundo sabia direito o que estava fazendo. A gente via o que estava acontecendo na Europa, porque começou antes lá, e tentava trazer um pouco para o Brasil e nós para Guarapuava. Mas foi assim, foi uma fase difícil. Eu assumi a presidência, a gente tinha que decidir muitas coisas ali. Fecha a SIG, não, fica meio período só. Então a SIG passou a trabalhar meio período. As empresas, fecha, não, trabalha meio período, não, viu? Era assim, uma loucura. E nós precisávamos do poder público, por causa de editar os decretos. E nós queríamos que alguns itens saíssem como nós queríamos. Então a gente marcou hora com o prefeito, nós fomos lá, eu fui com o nosso advogado, e mais o nosso vice-presidente, e nós fomos lá. Nós íamos praticamente toda semana, porque toda semana saía decreto. Então, conforme o que acontecia, ele passava o decreto para nós darmos uma lida, a gente dizia, não, isso aqui não dá, isso aqui dá. Alguns pontos a gente chegava a discutir,
Mas, tipo assim, fechamos o comércio. Só vai trabalhar as empresas de serviços essenciais. Vamos fechar. Viu? Não tinha o que fazer. Nós tínhamos que fechar. Era uma coisa assim que era uma epidemia que não se tinha conhecimento, não se sabia. Porque não é a empresa que transmitia o Covid, eram as pessoas que iam lá e que transmitiam. Pegavam um ônibus, iam, andavam, né? E levavam para dentro da empresa, que normalmente é um ambiente fechado, e as pessoas pegavam o dito do Covid. Porque a minha empresa tive que fechar uma semana. De um dia para o outro, nós mandamos fazer exame de todo mundo, 15 estavam com Covid, de 25, 15 fecha uma semana. Não tem o que fazer. Então, muitos me criticavam. Porque é fácil você falar de fechar a empresa porque a sua não fecha. Mas o meu serviço é essencial. Eu faço motor de ambulância, eu faço motor de colheitadeira. Nós estávamos colhendo a safra. Como é que faz parar tudo isso? Fecha posto, viu? Não é por aí. Como é que uma ambulância vai abastecer, não é? Então, não é que porque eu sou presidente, a minha empresa não fecha. É o serviço que eu escolhi, a empresa que eu estou trabalhando, que é essencial. Não tenho culpa se a tua não é, entendeu? Então, muitas discussões, muitas pessoas ligavam para mim. Você não pode fazer isso. Eu digo, gente, não sou eu que posso, eu não posso. Não sou eu que mando. A gente assume alguns riscos. Eu ia perguntar se teve empresário que ficou revoltado na época, que te cobrava sobre isso. Sim, eu cheguei a virar meme na história, na época. Pede pra Gisele, eu virei meme. Porque teve um dia que teve uma reunião muito grande dentro da prefeitura, que o prefeito reuniu quase todo o primeiro escalão ali. E nós também, porque daí foi o dia que tinha que fechar as empresas. E não sei como, todo mundo ficou sabendo, e veio um monte de gente na frente da prefeitura. Assim, fechou a rua. Devia ter mais de 400 pessoas, fecharam a rua e nós lá dentro discutindo, fecha ou não fecha, fecha ou não fecha, com o secretário de saúde e tudo. Daí decidimos, fecha todas as empresas que não são essencial, e quem quiser trabalhar com as portas fechadas, que tem muita gente que tem redes sociais ativas, que depois teve que aperfeiçoar tudo por causa da pandemia. Então, que trabalhava por telefone ou trabalhava através das redes sociais. Hoje está muito mais avançado, mas na época não. Então, você podia trabalhar com as portas fechadas, não é? Porque até então estava se trabalhando meio período. Então, vamos fechar de fato e só trabalhar com as portas fechadas. Se você for comprar numa loja, você liga lá, compra, você paga via Pix ou depósito, nem tinha Pix, eu acho, naquela época. Via depósito bancário, e a pessoa vai lá na porta, ela te entrega uma sacola e fim de papo, né? Aí aqueles empresários lá fora, pessoal acho que de restaurante ou de alguma coisa assim, sabe? De bar e restaurante, que não queriam aceitar isso. Que muitos não tinham delivery. Muitos restaurantes, muitos bares não tinham delivery. Eles não tinham esse costume. Hoje é tranquilo. Aí, de repente, veio um segurança da prefeitura lá embaixo que eles iam arrombar as portas se ninguém descesse para conversar com eles. Aí nós falamos com o prefeito, ele disse, Lênia, não posso, eu estou com o governador aqui na outra linha, nós estamos conversando de outra coisa. Descem vocês lá e conversam. Daí quem vai? Eu disse, não, vou eu. Vou ter medo de alguém falar comigo e tal, seria, né? Daí desci eu, eles me deixaram 2 ou 3 seguranças nas costas, saí para a porta de fora da prefeitura, daí pediram para fazer silêncio para eu falar. Eu disse, gente, nós estávamos em reunião e foi decidido, né, que não dá mais para ficar meio período, porque o resto do mundo, os outros estados, está todo mundo fechando as lojas. Então, nós temos que fechar todas as lojas que não são essenciais e trabalhar com as portas fechadas.
Nossa, como vai trabalhar com as portas fechadas? Não existe isso. Nossa, eu virei meme por causa do trabalhar. Daí começou uma gritaria. Eu disse, sabe uma coisa? Eu não vou me sujeitar a isso. Quem quer entender o que está acontecendo, eu vou entrar e nós vamos ali no reservado, a gente conversa. Não, viu? Não me sujeito a muita coisa. Não sou muito flor que se cheira. Foi reta e direta. Não, daí tinha uns 3, 4 que quiseram saber o que estava acontecendo. Os outros ficaram lá fora. E entrei e expliquei todos os parâmetros, tudo que estava acontecendo. E eu disse para ele, vai lá fora, você explica. Eles ficam gritando, eu não vou me sujeitar a estar falando e as pessoas me xingando. Que isso? Né? Não tem nada, não é, a vida não é assim. Eu estou ali passando uma palavra do que está acontecendo. Estou me sujeitando a isso. E por causa disso eu virei meme, mas tudo bem. Foi por causa da frase daí. Trabalhar com as portas fechadas. Hoje faz todo sentido, né? Mas na época parece que não... Não pode, mas hoje eles não entendiam na época que não tinham as partes de redes sociais ativas. Né? Mas nós conseguimos daí depois, através da SIG, uma empresa aqui de Guarapuava que fazia muito esse e-commerce. Daí ele se prontificou a fazer para várias empresas associadas por um preço mais barato. Então nós tivemos que viabilizar várias partes disso, sabe? Então, e a SIC também na época perdeu muito associado, porque muitas empresas também estavam fechando, acharam que iam quebrar e pararam de pagar a associação comercial. Depois algumas voltaram, mas muitas deixaram para lá. E até voltar acabar a pandemia, não vou dizer, a voltar as empresas a trabalharem com as portas abertas, teve muitas que não tinham capital para isso. Então muitas fecharam. Mas ossos do ofício, né? Não tinha muito o que fazer. Foi assim, foi. E era assim, não vou dizer uma semana sim, uma semana não, era toda semana. Nós na prefeitura, discutindo. E o que faz, o que não faz, o que nós podemos fazer, o que eu posso assinar. Porque tudo que eu assinava da SIG tinha que passar pelo nosso advogado. Então... nós passamos, mas não foi fácil. Nem para nós, nem para as nossas empresas de Guarapuava. A gente sabe que muitas se sacrificaram, mas não tinha o que fazer. Foi. Quem conseguiu se reinventar e entender aquele momento saiu dali mais forte, né? E você pegou bem o período, tipo, início e final da pandemia, porque a tua gestão terminou em 2022, né? Sim. Então foi todo aquele período bem caótico, pesado. Eu lembro até que a associação comercial não era responsável por emitir decreto, mas o pessoal só entendia quando era publicado pela SIG. Então você tinha que estar lá toda semana, porque eles aguardavam aquele retorno, aquela resposta, retorno, né? Para saber o que estava acontecendo. E muitos ligavam na SIG, brigavam com os funcionários. Digo, gente, eu disse para eles, se começarem a te xingar, desliga o telefone. Você não tem que retrucar, não adianta retrucar. A pessoa que está do outro lado, a gente entende que ela está numa situação que quer desabafar ou quer descontar em alguém. Mas você não é obrigado a escutar, desliga o telefone. Pronto. E não foi fácil para ninguém, né? Nenhuma empresa. Não para ninguém, nem para nós que estávamos abertos. Não era fácil, porque nós tínhamos que cuidar dos nossos funcionários para não virem para dentro com Covid. E, de fato, aconteceu uma vez, mas depois todo mundo tomou muito mais cuidado. Passou essa batalha? Passou. Falando em associativismo e essa sua ligação também com o coletivo, né? Você também fez parte da Aremopar, que é a Associação das Retíficas de Motores do Paraná, e hoje assume uma cadeira no Conselho Nacional das Retíficas. Conta um pouquinho pra gente como foi esse processo, né? De começar ali na Aremopar e essa posição que você ocupa hoje. Assim, existia uma associação de retífica de motores no Paraná, e em cada estado existia uma associação, tá? Então, eu fazia parte da associação como associada. Não fazia parte da diretoria. Depois eu passei a ser parte da diretoria e depois, pelo meu conhecimento que eu tinha de retífica e da parte de produção, porque nós, em 94, começamos a implantar os processos da ISO 9000, e eu que fiz todo o controle
de processos dentro da retífica de motores. Então, eu tenho conhecimento de todas as máquinas da área. Então, eu entendo de motor, eu entendo de retífica. Aí, me convidaram para fazer parte da presidência da Aremopar. Aí, também, conversando com os filhos e marido, então, assume. Eu assumi na virada para o ano 2000, porque naquela época era um desafio a virada de século, né? Então, eu assumi a presidência da Aremopar. E, em conjunto com isso, nós que fazíamos parte da associação do Estado, nós montamos, cada Estado fez parte de um movimento para ter uma associação nacional, um Conselho Nacional de Retíficas. Esse conselho foi montado e nós fizemos parte. Então, existia o Conselho Nacional, que unia todos os estados, e existia a Aremopar, que era o estado que eu estava presidente. Então, eu fui presidente da Aremopar por 3 gestões e depois entreguei para outro que assumiu, até nós entrarmos numa reunião com o Conselho Nacional, que era um gasto que estava sendo duplicado. Nós temos associação no estado e ter uma associação nacional. Então, nós achávamos que seria de bom grado nós eliminarmos as associações estaduais e ficar só nacional, ficar só um representante de cada estado, um diretor, presidente de cada estado, que organizava as reuniões no estado e se reportava à nacional, porque cada estadual tinha que ter contabilidade, secretária, imposto de renda, tudo era muito confuso o negócio. Então, além de tudo, eu tinha aquela contabilidade para atender. Uma secretária do meu lado, na minha empresa. Então, eu visitei todas as retíficas, praticamente, do estado do Paraná. Eu e meu marido, nós íamos juntos visitar. Então, com o Conari se tornando mais forte, aí eu fui para diretora secretária nacional do Conari, que sou até hoje. Quantos anos já que você está nessa função? Do Conari, vai fazer 25 anos. Meu Deus. Eu sei porque nós vamos, semana que vem, dia 21, 22, vai ter um congresso em Fortaleza para comemorar os 25 anos, porque em Fortaleza que nós montamos o primeiro estatuto, o primeiro código de ética do Conari. Foi lá. Então, nós temos uma reunião semana que vem para comemorarmos os 25 anos do Conari. E é uma guarapuavana que está lá, mulher, olha só, num Conselho Nacional representando, né, o setor de retíficas de motores. E hoje nós somos em 3 mulheres, mas até uns 4, 5 anos atrás era só eu de mulher no conselho. Nós tínhamos a reunião e... Só você de mulher? Só 40 homens tinha na reunião e eu... As mulheres das pessoas que estavam lá estavam no hotel e tal, depois a gente se encontrava, mas na reunião em si era só eu. Agora, de uns 5 anos para cá, já tem outras mulheres que estão participando. E é uma missão, né, gigante, é um desafio também estar nesse Conselho Nacional, né? Porque aí o que você leva para lá não é só Paraná, é Brasil. Então é uma responsabilidade. Lá nós montamos uma maneira de nós termos um código nacional. Então, nós temos uma auditoria nacional, nós temos uma certificação nacional. Essa certificação, nós temos auditores que passam nas empresas. É uma auditoria, tem uma validação nacional. Então, para ser uma retífica credenciada Conari, ela tem que passar por essa auditoria. Porque é como uma concessionária. Se tu compra um carro da Chevrolet aqui, se você vai para São Paulo e dá um problema, você vai na concessionária Chevrolet, né? Então, o que nós fizemos? Nós montamos essa rede de retíficas. Então, se tu fizer o motor do caminhão aqui e você for para São Paulo, Fortaleza, lá tem uma retífica Conari, que ela foi credenciada pelo Conari. Então, a gente chama, é um certificado nacional. Para atender aquele veículo. Para atender aquele veículo. Daí chega lá,
Eu não preciso me deslocar daqui para lá para atender aquele meu cliente. Eu mando o meu cliente naquela Recife que atende ele e nós temos parceria e a gente faz o serviço que tem que fazer lá e o cliente sai mais rápido que eu me deslocar daqui lá. E faz uma rede ali de networking, um fortalece o outro, né? Sim. É uma forma de associativismo também, né? Porque a cada 3 meses nós nos reunimos em São Paulo, os presidentes e alguns diretores do Conselho Nacional, para decidirmos o que nós vamos fazer. Então, nós temos agora em outubro o planejamento estratégico para 2025. Então, lá nós temos um mediador do SEBRAE que nos ajuda a montar o planejamento estratégico e tudo que nós estamos fazendo agora, este ano, foi planejado ano passado. Então, agora nós temos em outubro mais um planejamento para ver o que nós vamos fazer o ano que vem. Então, tudo é encaminhado. E eu que sou a diretora secretária, que vejo a parte de ata, a parte de apresentação do presidente. É muita responsabilidade. Não é fácil. Que orgulho dessa guarapuavana, né? Que tá há tantos anos em prol do associativismo e do comércio. Elaine, o programa tá chegando ao fim. Eu queria que a gente tivesse mais tempo de conversar mais coisas, né? Mas quero agradecer a sua disponibilidade de ter vindo conversar com a gente, de trazer tantas coisas boas. Esse lado do empresário também ali da pandemia, que a gente não fazia ideia para quem estava de fora. Então, mais uma vez, muito obrigada mesmo por dividir um pouquinho da tua jornada conosco. Imagina, eu que agradeço para vocês, para muitas pessoas que não me conhecem nesta área, para terem um conhecimento maior do que é uma empresária ou um empresário que administra uma empresa. Não é fácil. Então, é como tem um ditado que diz, né? 8 horas todo mundo trabalha. Se você quer crescer, você tem que trabalhar mais do que 8 horas. É verdade. E você deixa de ser funcionário porque não quer trabalhar 8 horas, quer ser empresário, aí você descobre que você trabalha 24 horas. Empresário não tem marcação de ponta, né? E não se aposenta, né? É verdade. É só aposentada de direito, mas não de fato. Então, tá sempre nativa. Sempre nativa, não se aposenta. Mas é assim, é divertido. Mais uma vez, muito obrigada, Elaine. Obrigada a você também que assistiu até aqui. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. As redes sociais da Elaine estão descritas aqui, então também dá para seguir a Elaine. E os principais trechos dessa conversa você encontra no nosso Instagram, o ASIG Guarapuava. Obrigada pela audiência, um bom fim de semana e até sexta que vem. Tchau. Tchau.